Olha aí, meu amigo, o governo Lula está comemorando a possibilidade, na verdade uma realidade mais ou menos já determinada, de que teremos uma grande safra este ano para ajudar a baixar o preço dos alimentos. Tudo bem que nem todas as culturas vão ter uma grande safra, principalmente a soja que vai puxar isso aí, e a soja não faz parte da maior quantidade aí do nosso consumo da cesta básica e tudo mais. Só que a gente sabe que no frigir dos ovos sim tem um impacto no sentido de abaixar o preço dos alimentos de forma geral, da carne, etc. E outros itens também vão ter uma safra muito boa, ao que tudo indica. E aí é aquela história. O governo Lula está pintando isso como a grande salvação da pátria. O Alckmin falou isso abertamente. Vamos ter uma super safra, então os preços vão cair, etc. A verdade, contudo, é que quando você tem um país com problemas estruturais, nenhum milagre acontece, não é um item pontual que vai salvar as coisas, vai fazer tudo se acertar. Porque a estrutura é problemática, a estrutura está cheia de problemas, de rachaduras, de questões frágeis, sensíveis, que vão acabar repercutindo quando a primeira brisa um pouquinho mais forte soprar. E é exatamente o que está acontecendo. Antes mesmo do governo poder festejar a super safra que promete para este ano, e qualquer impacto que isso venha a ter nos preços, em matéria de abaixar os preços dos alimentos, algo que o Lula quer a todo custo, nós temos esse tipo de notícia aqui. O frete, principalmente direcionado para produtos alimentícios, mas no geral também, vai subir bastante por causa da super safra e por causa de outros problemas estruturais que levaram, por exemplo, a uma alta do diesel. Pois é exatamente isso. A demanda elevada por frete no país vai fazer com que os preços subam muito. Na verdade, já estão subindo e, inclusive, contratos de transporte estão sendo cancelados por causa disso. Vamos conversar sobre esse tema porque é algo que pode passar despercebido, passar por debaixo dos radares, mas é algo que tem um potencial muito sério de encarecer alimentos e mais um monte de coisas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda muito, pode ter certeza. Pois bem, estamos no contexto daquele anúncio desesperado do governo Lula, sobre o qual eu já falei aqui no canal, o anúncio de que vão ser tomadas umas séries de medidas aí para tentar segurar o preço dos alimentos, fazer o preço cair, e aquela bobajada toda que a gente sabe que não leva a lugar algum. Mas o anúncio foi feito e a coisa está mais ou menos seguindo nesse sentido, com o governo cruzando os dedos para os preços caírem. O Lula sabe também, a equipe econômica dele sabe tão bem quanto qualquer um de nós que nada disso vai funcionar. Os problemas, volto a dizer, são estruturais. Acontece que o ano, ao que tudo indica, vai ter mais uma safra recorde de soja, repetindo lá 2023, que isso por si só é um cenário muito bom, é um produto de exportação muito forte do Brasil, etc, né? Só que, o que acontece? Essa colheita recorde demanda mais transporte, mais caminhões, mais carretas carregadas de soja para tudo quanto é lado, indo para os portos, para as distribuições, enfim, cortando o Brasil. Então você tem uma quantidade muito maior agora de soja para ser colhida, para a mesma quantidade de caminhões sendo usados para o transporte. O que isso representa? Alta de preços. O custo do frete vai aumentar. Por quê? Você tem um aumento da demanda com uma oferta estacionada. Não há indício algum de que ela cresceu para se adequar a essa nova demanda. O que acontece? Oferta mantém-se estável, a demanda sobe, o preço tende a subir muito nesse cenário. E aí você soma isso com o quê? O reajuste recente do óleo diesel, que foi considerável, meu amigo, considerável. Eu já falei aqui em outros vídeos do canal fazendo uma análise desse tema, o quanto que os centavos de ajuste que a Petrobras teve que repassar do preço do diesel, mais o aumento do ICMS, vão representar num frete típico aí de algumas centenas de quilômetros. É uma grana considerável, uma diferença muito expressiva. E óbvio, isso todo mundo sabe, se o frete fica caro,
Então, o contratante do frete vai ter que repassar esse custo novo, né, esse custo mais alto do que o anteriormente previsto, para o preço do seu produto. Então aí o contrato depende, né? Se é quem está vendendo que paga o frete, se é quem está comprando. O importante é o seguinte, lá na ponta da cadeia produtiva é o consumidor final que vai pagar essa conta. É simples de entender. Ah, mas a soja está sendo destinada para exportação, não tem problema. Não é assim, meu amigo. Porque tudo neste país circula em cima de caminhões. Então tudo neste país concorre hoje com a soja para ser transportado nos caminhões que estão disponíveis hoje. Então a soja está fazendo concorrência com absolutamente tudo. Olha só, até a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, aquela coisa soviética, até a Conab está enfrentando problemas com isso. Ela subcontrata empresas para que façam transporte de gêneros alimentícios, e uma das empresas aqui, a Padrão Transportes de Cargas e Logística, que tem um contrato aqui, né, junto com a Conab para entregar milho, são 500 toneladas, ela falou aqui o seguinte, né, que vai ter que suspender a entrega dessas 500 toneladas porque não tem caminhão disponível para fazer a entrega. Sim, esse é o cenário hoje desse problema aí, né? Então essa empresa venceu uma licitação para carregar 10 mil toneladas de milho, só que ela pediu 45 dias de suspensão para conseguir fazer esse serviço que é direcionado lá para o Nordeste, Piauí e Paraíba. Então eles explicam aqui, né, o seguinte, que você tem uma situação do transporte de soja impactando muito o preço do frete a ser contratado. E aí, né, de forma geral, o número de caminhoneiros interessados em realizar viagens de longa distância pelos preços antigos caiu bastante nesse sentido, de forma geral. Então, nem a Conab está escapando desse fenômeno. Imagina todo o restante do Brasil, né? Enfim, tem aqui inclusive, né, filas de caminhões aqui para transbordo, tá tendo um congestionamento nesse sentido aí. E o que que acontece? Os caminhoneiros estão preferindo percursos menores, porque podem pegar mais percursos, mais fretes, né? Até 300 quilômetros. Isso é uma distância curta, meu amigo. 300 quilômetros, né? Para você atravessar o Espírito Santo, que é onde eu moro aqui, mas para atravessar São Paulo não dá, para atravessar Minas Gerais não dá. Então, imagina, soja sendo colhida lá no Centro-Oeste, outras culturas no Sul também, e enfim, tudo que é produzido e que precisa ser transportado, muita coisa gira por muito mais do que 300 quilômetros. Então, isso aqui representa um grande problema de maneira geral. É o que o pessoal está vendo aqui, né? Inclusive, houve um atraso no início da colheita da soja lá no Mato Grosso. Já tinha mais ou menos assim um período do ano que o pessoal já sabe que a soja vai ser colhida, e aí os fretes são alocados com base nessa demanda. Com esse atraso, então acabou que a colheita da safra, a colheita inicial, acabou vindo mais tarde, entrando em choque com outras demandas por transporte de maneira geral. Então, inclusive aqui o que está rolando é o seguinte, transportadores estão cancelando fretes e está rolando leilão de preços entre os motoristas, que ainda mais leva o caminhão e vai ter a sua mercadoria transportada. O que que acontece nesse cenário aí? Meu amigo, alta de preços do frete, o custo do produto transportado. Se tem uma alta do frete, o que que vai acontecer com o preço final ao consumidor? Vai subir. Quantos alimentos estão sendo transportados hoje nesse cenário? No cenário em que você tem alta do ICMS, alta do diesel, que pode vir ainda a ser complementada porque há defasagem ainda, e você tem um excesso de demanda pelo transporte, um transporte que não está capacitado hoje para atender todo esse excedente, toda essa super safra. Problemas estruturais, basicamente, é isso que nós estamos vendo. E aí o governo apostando suas fichas na super safra, talvez seja ela, na verdade, que vai piorar ainda mais o custo final dos alimentos e fazer com que o consumidor final pague mais caro. Por isso aí, olha que sinuca de bico, e é a situação que eu descrevi. Se o governo faz uma série de atrapalhadas econômicas e se a estrutura do país não está adequada para suportar crises, para suportar choques de oferta, choques de demanda, questões geopolíticas, qualquer brisa que soprar vai se tornar uma grande tragédia. Quem poderia imaginar
o preço de todos os outros itens alimentícios vai subir por causa da super safra de soja, a tão comemorada super safra que vem por aí. Mas me diga, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.